Amém. Meu amado, Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com vocês nessa noite de quinta-feira. E eu tenho certeza que você já está aí adorando o Senhor, abrindo o seu coração, sentindo a presença de Deus nesse lugar. E eu creio que Deus vai falar coisas novas com você também nessa noite, que vão edificar a sua fé, que vão abençoar a sua vida. Amém? Então dá um sorriso aí para o seu irmão, fala com ele: meu irmão, você está no lugar certo, viu? Fala com ele: essa é a igreja. Fala com ele: você está do lado da pessoa certa. É eu mesmo, amém? Aleluia, para ouvir a palavra certa. Fala com ele. Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia junto comigo em Isaías, capítulo de número 64. A palavra de Deus diz assim, Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vou repetir com você esse versículo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Meu amado, só esse versículo, ele já é revelador de quem é o nosso Deus. E é por isso que está escrito assim, desde a antiguidade nunca se viu um Deus como o nosso Deus, que faz o quê? Que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Por quê? Porque se você pegar a história de todos os deuses que a mitologia conta, que culturas criaram, sempre são deuses que as pessoas têm que servir eles, no sentido de que a pessoa é que faz algo em favor daquele Deus, ou entregando algo àquele Deus, no sentido de que a pessoa é que trabalha para aquele Deus. Aqui a Bíblia diz que nunca se ouviu falar o contrário. Qual o contrário? De um Deus que ele trabalha a favor daqueles que nele esperam. Ele se esforça a favor daqueles que nele esperam. Ele se move para ajudar aqueles que nele esperam. Palavra de Deus aqui, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, sobre essa frase, essa parte dessa palavra. E eu quero te dizer nessa noite que Deus está trabalhando a seu favor. Veja bem, estou dizendo para você, não é que Deus, um dia lá atrás, quando Jesus desceu do céu e se entregou na cruz do Calvário, ali Deus fez um trabalho a nosso favor, e aí beleza, aí Deus foi para o céu, e agora Deus está lá no céu, assentado num trono, assistindo tudo, recebendo a nossa adoração, recebendo o nosso culto, mas lá em cima, no trono, parado, olhando aqui para baixo. Não, eu estou dizendo para você diferente, eu estou dizendo para você que o nosso Deus, Ele está trabalhando a favor da sua vida. Ele não está parado no céu, observando a sua vida acontecer e transcorrer, e as coisas irem se avolumando, e ele observando e vendo aquilo passar. Não, eu estou te afirmando que o nosso Deus, agora, são 8h12, do dia 9 de fevereiro, ele está trabalhando nesse momento a favor da sua vida. Quando a gente vai no dicionário ver o que significa a palavra trabalho, olha que interessante. O dicionário diz que a palavra trabalho significa o seguinte: conjunto de atividades produtivas ou criativas feitas para atingir um determinado fim. Ou seja, o que é trabalhar? É você fazer várias atividades produtivas ou criativas para você alcançar um determinado fim. Amém? Entendeu? Isso é trabalho. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei, Deus falando, os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor,
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Trabalhar é você fazer várias atividades para alcançar um determinado fim. E Deus falou: eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Eu sei as coisas que eu estou planejando a respeito da vida de vocês, para que vocês alcancem o fim que vocês esperam. Para que vocês alcancem aquilo que vocês desejam. Ou seja, nessa hora Deus está trabalhando a favor das nossas vidas, para que a gente alcance os objetivos que nós temos nessa terra. Se você entra numa faculdade, começa a se esforçar para estudar naquela faculdade, para se formar e virar um médico, virar um dentista, virar um advogado, a palavra de Deus está dizendo que Deus começa a trabalhar no dia a dia, junto com você. Para quê? Para que você alcance o fim que você deseja no seu coração. A palavra de Deus mostra como muitas vezes nós somos ignorantes a respeito disso. Pelo fato da gente não enxergar Deus com os nossos olhos físicos, a gente acha que a gente está sozinho muitas vezes. Que a gente está fazendo coisas aqui embaixo, se esforçando, lutando, acordando cedo, dormindo tarde, né? Dando o máximo que a gente tem, e que Deus está assistindo, e de que Deus está de braço cruzado, vendo o nosso esforço, sem estar fazendo nada para nos ajudar, sem estar participando junto com a gente, dessa jornada rumo ao fim que nós desejamos. Mas isso é uma grande mentira, porque em momento nenhum Deus para de se mover no céu, de planejar e executar atividades para que você alcance aquilo que deseja. A palavra de Deus diz, e eu vou te mostrar em algumas passagens o que eu estou te falando, que você vai entender melhor. A palavra de Deus diz em Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 7. Veja bem essa história, você vai começar a entender como é que Deus trabalha. Êxodo 3:7 diz assim, ó, e disse o Senhor a Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Versículo 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. 9. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também eu tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? 12. E disse Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Presta atenção aqui. O povo de Israel, o povão de Israel, estava lá no Egito, escravo, e estava lá clamando, reclamando da escravidão, William, dizendo: a gente não aguenta mais, Deus tem que socorrer, e estava lá, tendo que trabalhar como escravo, dia e noite. Moisés não estava lá no meio deles nessa hora. Moisés tinha fugido do Egito, e estava peregrinando por uma outra terra, quando Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, e disse para Moisés isso aqui: Moisés, eu desci do céu, eu ouvi o clamor do meu povo lá no Egito, e eu desci do céu para libertar o meu povo da escravidão. Quem estava lá no Egito não ouviu essa conversa aqui de Deus com Moisés.
Eles estavam lá no dia a dia, na luta deles, e o clamor deles era: Deus esqueceu de nós, cadê Deus? Nós estamos como escravos, nós estamos sofrendo muito e Deus não aparece para nos ajudar. Enquanto eles estavam lá, a Bíblia mostra que Deus já estava trabalhando para libertar eles. Se você perguntasse no mesmo dia, lá em Israel: vocês estão vendo Deus aí? Deus está ajudando vocês? Deus está fazendo alguma coisa? Lá no Egito, para os israelenses, eles iam falar assim: não, Deus está fazendo nada, nós estamos escravos aqui, estamos pedindo e Ele não vem. Mas lá na frente, no meio do deserto, Deus já estava lá falando com Moisés: Moisés, vem cá, porque eu desci do céu, eu tenho um plano, eu vou te enviar lá no Egito, e eu vou tirar o meu povo da escravidão. O povo não sabia, mas Deus já estava. Isso aí acontece muitas vezes com a gente. A gente está lá murmurando, a gente está lá reclamando, e Deus está lá no monte, soprando no ouvido de um dos profetas da igreja, falando assim: ó, pode orar, ora para fulano de tal, porque eu decidi descer do céu e eu vou lá curar, libertar, eu vou transformar a família, eu vou abrir a porta, eu vou empregar, eu vou colocar de pé. A pessoa está lá: cadê Deus que não vem? Deus me esqueceu, Deus não participa mais. Mas a Bíblia fala o quê? O que eu te falei? Deus está em todo tempo. O povo de Israel estava lá, como escravo, buscando sair da escravidão, e Deus já estava trabalhando. Aí Moisés desce, e o resto da história você já conhece. Deus foi lá e tirou o povo de Israel do Egito. Diga assim para o seu irmão: não é porque você não está vendo que Deus não está trabalhando. Fala com ele assim: ó, você não está nem vendo e Deus está trabalhando. Palavra de Deus em Isaías, capítulo número 6, versículo 8. Essa passagem é uma das que eu mais gosto na Bíblia. É quando Isaías tem uma visão do céu, e ele vê o trono de Deus, e ele vê o próprio Deus. Aí ele cai com o rosto em terra e começa a falar: eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor. Temor tomou conta do coração de Isaías. Mas a visão que Isaías teve no céu, presta atenção, Isaías 6:8, diz assim: depois disso, Isaías no céu viu, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, profeta de Israel, num tempo onde a nação estava sendo afligida, onde a nação estava sendo castigada, onde a nação tinha problemas, tinha inimigos que estavam assolando Israel. Aí Isaías teve uma visão do céu. Quando Isaías viu o céu, ele viu que Deus já estava começando a se mover no céu para ajudar o povo aqui na terra. Deus estava no céu não parado, Deus não estava no céu aceitando aquela situação, não. Deus já estava preparando um plano para libertar o povo de Israel. E aí ele diz que ele viu Deus perguntando: quem nós enviaremos para fazer a missão que nós temos para ser feita lá no meio do povo de Israel? E aí a Bíblia diz que Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quero participar desse trabalho. Olha para você ver, não tem no céu paralisia. A gente tem uma visão romântica do céu, da cultura nossa, aí que a gente aprende desde criança, que o céu é um Deus de barba branca sentado num trono, um velhinho parado, um monte de anjos batendo asinha e cantando, e o céu, e passarinho cantando de cá, e barulhinho de lá, e uma cachoeira correndo no fundo. Meu irmão, o céu é lugar de movimento. Presta atenção nisso. O céu é agitado. Sabe por quê? Porque Deus não para.
A Bíblia diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Nosso Deus não para. Toda hora que está tendo esse culto aqui agora, em outros lugares tem outros cultos, depois tem movimento de oração em outro lugar, aí na madrugada tem gente fazendo vigília, aí amanhã cedo tem culto em outra igreja, depois tem oração em outro lugar, aí tem gente subindo ao monte à tarde, tem gente subindo ao monte à noite. Enquanto tudo isso está acontecendo, Deus está junto, se movendo, indo lá, mandando resposta, falando, trabalhando em favor de nós. Acho que é por isso que ele criou o sábado. Porque ele falou assim, chega uma hora que tem que descansar. Meu irmão, presta atenção. Quando o povo de Israel saiu do Egito, a gente estava lá em Moisés. Quando o povo de Israel saiu do Egito para ir para a terra prometida, a Bíblia diz, uma multidão de 2 milhões de pessoas, é a população toda de Belo Horizonte, andando no deserto. A Bíblia diz que de dia uma nuvem ia por cima deles, trazendo sombra, e de noite essa nuvem clareava o caminho para eles enxergarem e se aquecerem. Ela era uma nuvem que tinha nela um calor que iluminava e aquecia. Aí no meio daquela multidão toda tinha gente atravessando o deserto que nem sabia o porquê daquela nuvem estar ali acompanhando e trazendo sombra de dia e aquecendo de noite, mas aquela nuvem era Deus trabalhando. O cara está lá assim, ó, que sorte essa nuvem está acompanhando a gente nessa caminhada toda, porque senão a gente já está queimando. Que sorte, ó, nós temos sorte, porque bateu um vento em algum lugar aí, jogou essa nuvem aqui. Sorte é Deus. Quando o agricultor vai lá, ara a terra e joga a semente, aí fecha o tempo, aí vem a chuva, que sorte que choveu depois que eu plantei. Sorte é Deus a favor daqueles que nele esperam. O povo está lá atravessando e a nuvem está acompanhando. 2 milhões de pessoas, tem gente que está indo com a multidão, atravessando. Ó, nós vamos para uma terra nova, vamos embora. Ó, que bom que está a sombra, que bom que tem esse trem iluminando de noite. Era Deus trabalhando. A Bíblia diz que Deus ia numa nuvem de dia e numa nuvem de noite, trazendo sombra de dia, iluminando de noite. A palavra de Deus diz que o ser humano caído, a lei, simplesmente a lei não conseguiu resolver o problema. A humanidade ficou sem ouvir a voz de Deus 400 anos. Entre o fim do Velho Testamento e o início do Novo Testamento, tem um espaço de 400 anos onde Deus se calou. O último profeta antes do Novo Testamento, Malaquias, até chegar quando Jesus se manifesta, João Batista se manifesta, preparando o caminho do Senhor, 400 anos onde Deus não falou na terra. E aí a humanidade está lá enfiada, caída no pecado e condenada pelo pecado. As pessoas estão lá vivendo a sua vida diária, as pessoas estão lá perdidas no pecado. Mas Deus trabalha a nosso favor. O povo está lá enfiado no pecado, na mentira, no engano, no roubo, no adultério, na prostituição, não sei mais o que, na idolatria, não sei mais o que. Mas no ventre de Maria tinha uma semente, tinha uma criança sendo gerada, tinha um bebê crescendo. Ninguém em Israel, nem na terra toda, sabia. As pessoas estavam vivendo a vida delas, perdidas no mundo e no pecado, mas no ventre de Maria estava crescendo uma criança. Sabe por quê?
Porque Deus já estava para salvar a humanidade. Você está entendendo? O cara está lá em Jerusalém, vivendo a vida dele, perdido, afundado lá no dia a dia, como a gente era, cheio de problemas, cheio de defeito. Está lá seguindo o caminho dele. E aí, Deus está no céu nem aí para isso? Não. Por quê? Porque Deus nos ama. Então, se Deus nos ama, Ele vai fazer alguma coisa para nos ajudar, sim. E aí, o que Ele fez? O ventre de Maria começou a surgir uma criança. Deus começou a trabalhar. E aí veio Jesus. Quando Jesus nasceu, ninguém sabia o que Deus estava fazendo. Ninguém sabia o que Deus estava fazendo. Vieram 3 reis magos, avisados pelo Senhor, porque em Israel ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas quando naquela noite, lá naquela estribaria, nasceu aquela criança, Deus estava trabalhando para salvar Israel, para tirar as pessoas do pecado, para trazer vida. Grande parte das pessoas em Israel, Roberto, estavam lá vivendo a sua vida comum diária, e não sabiam nada que Deus podia estar fazendo para que elas conhecessem a verdade, para que elas fossem alcançadas pela palavra de Deus. Pessoas até em outros lugares, outros países, não faziam nem ideia do que Deus estava preparando para salvar elas do inferno. Mas enquanto isso, Jesus já estava numa praia, passando e falando para um grupo de pescadores: vem e me segue. As pessoas estão lá, na Síria, no Líbano, na Ásia, em Corinto, em Éfeso, estão lá, tocando a vida diária, condenadas ao inferno, mas lá numa praia em Israel, Deus já estava. Jesus falando para Pedro, para o irmão de Pedro: vem e me segue, formando discípulos para enviar eles pela terra toda, para eles levarem a mensagem do Evangelho e salvar as pessoas da segunda morte, do inferno, da condenação. Ninguém sabia em Éfeso. Quando Jesus apareceu a Paulo, no caminho de Damasco, e Paulo entregou a vida dele a Jesus, mas Deus já estava trabalhando para salvar as pessoas em Éfeso, em Corinto, todos esses que receberam cartas de Paulo com a mensagem do Evangelho. Achavam às vezes que Deus não estava nem aí para a situação deles, mas Deus estava trabalhando. Quantas vezes, meu irmão, você não faz nem ideia do que Deus está fazendo? Você ora, você está orando, você ainda não viu nada, você está com o olho, não enxergou nada de diferente ainda. Aí muita gente desanima e fala assim: não vai dar certo, vou parar de orar porque não está acontecendo nada. Calma, sabe por quê? Eles também não viram, mas Deus já estava. E de repente, Jesus nasceu. E de repente, chegam os apóstolos em outras terras, anunciando um evangelho da salvação, que leva as pessoas para o céu, tira elas do inferno. Por quê? Porque Deus o tempo inteiro, Ele está trabalhando a favor da nossa vida. Deus está o tempo inteiro fazendo coisas a favor de nós, da nossa salvação. Deixa eu te falar. Está lá Lázaro morto. A irmã, uma das irmãs chorando junto do corpo, a outra chorando em casa. E está lá os amigos de Lázaro acompanhando o velório. E as irmãs, a Bíblia mesmo mostra isso, que uma delas confessou: Jesus, né, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Então quer dizer que antes de Jesus chegar, ela estava com esse sentimento no coração: mas por que Deus não fez nada? Por que Deus não ajudou para Lázaro não morrer? Mas ela não sabia que lá no outro lugar a notícia já tinha chegado para Jesus,
e que Jesus já estava a caminho do velório. O povo está lá chorando e velando Lázaro. Não está vendo, achando que é dali para o cemitério, do cemitério para debaixo da terra e acabou e ponto final. Mas eles não sabiam que Jesus já estava. Jesus já vinha. 3 dias depois, chega Jesus, vai lá no cemitério e diz: tira a pedra. Lázaro, vem para... Quem saiu do velório mais cedo, pensou assim, elas ficaram falando com Deus, para Deus ajudar, e Deus não fez nada. Mal sabiam que Deus já estava trabalhando. Tem uma passagem que é poderosa demais para você entender isso que eu estou te falando. Atos, capítulo de número 12, versículo de número 1. Abra sua Bíblia junto comigo em Atos 12, versículo de número 1. Pedro, o apóstolo Pedro, está preso. Veja essa história junto comigo. A Bíblia diz: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, presta atenção, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Parem um minutinho. Pedro foi preso, colocado na prisão, mas a Bíblia diz que a igreja estava lá numa casa reunida, orando por Pedro, pedindo a Deus algumas coisas. Deviam estar pedindo a Deus para guardar ele, para não deixar ele ser morto, para Deus ajudar ele, para ele não adoecer lá na cadeia. E estão lá orando, fazendo oração contínua a favor de Pedro. Versículo 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. 9. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, presta atenção, onde que o povo estava orando, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. Lembra do povo que estava orando por ele? Ele foi lá na casa onde eles estavam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo, não é ele. Pode parar. A igreja, é aqui que você tem que entender. A igreja estava lá orando, na casa de Maria, a favor de Pedro. Pedro estava preso, lá na cadeia. Aí o povo que estava lá orando, está orando, mas está achando que Deus
quando ouve oração, fica parado no céu. Que Deus estava no céu ouvindo a oração e pensando: vou cuidar, não vou deixar adoecer. Vou livrar de doença. Não vou deixar ser assassinado na cadeia. Aí a Bíblia diz que enquanto o povo orava, Deus enviou o seu anjo na cadeia e soltou Pedro. Aí Pedro saiu da cadeia e foi lá no lugar onde os irmãos estavam orando. Quando Pedro chegou, ele falou que era ele, a menina anunciou, eles não acreditaram. Sabe por quê? Porque eles não entendiam isso que nós estamos falando aqui nessa noite que eu estou te dizendo. Qual verdade eu estou te dizendo nessa noite? É que Deus está. A igreja estava orando, mas não acreditava de verdade que Deus também estava trabalhando, porque a igreja ora para Deus trabalhar. Deus não ora, Deus não precisa orar, quem ora é a gente. A igreja ora e Deus trabalha. Então a igreja estava lá orando a favor da vida de Pedro. Deus falou: beleza, vocês estão fazendo a parte de vocês estão orando, eu vou fazer a minha, eu vou trabalhar, eu vou lá na cadeia e vou soltar Pedro. Ele foi lá e soltou Pedro da prisão. Aí Pedro apareceu e eles não acreditaram, porque não tinham esse entendimento que eu estou te dizendo essa noite. Deus está trabalhando em todo o tempo. Na cabeça deles pode ser que eles pensaram assim: não, uma hora pode ser que Pedro saia, pode ser que depois eles decidam soltar ele. Não, Deus está todo o tempo trabalhando, e Deus faz a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas o que você precisa entender é que enquanto você ora, Deus não fica parado. A igreja estava orando, turma nossa sobe no monte toda terça-feira. Enquanto nós estamos no monte na terça-feira orando, Deus está. Quando você dobra o seu joelho, Bruno, lá na sua casa, no seu quarto, e começa a orar pelo Bruninho, pela Fabiana, pela Priscila, enquanto você está orando, sabe o que Deus está fazendo? Deus está. Entendeu, William? Você entra lá no seu trabalho, começa a orar pela Sem Fronteiras, começa a abençoar a igreja, a empresa, aí você está lá orando, mas Deus não precisa ficar lá parado enquanto você está orando. Você está orando e Deus está. A igreja orava continuamente. Enquanto a igreja orava, Deus trabalhava na cadeia, tirava uma corrente, abria uma porta, desviava do guarda, botava a porta de ferro, puxava a porta de ferro, abria, botava Pedro na rua e falava: agora vai, meu filho. Porque em todo tempo Deus está trabalhando a nosso favor. E essa é a palavra que Deus quer que você entenda nessa noite. E Deus trabalha no dia a dia, nas coisas do dia a dia, nas coisas simples, mas são necessárias para nós. Na sua segurança, Deus dá livramento. Nós vamos ter o testemunho daqui a pouco do meu irmão ali, que ele falou: caiu uma peça de 200 quilos na perna dele e não quebrou. 200 quilos. Sabe por que não quebrou? Porque enquanto a peça caía, na mesma hora Deus estava trabalhando. Deus está em todo o tempo trabalhando a nosso favor. Deus está trabalhando a favor dos propósitos que Ele tem para a sua vida, da sua profissão, dos seus sonhos, da salvação da sua casa, da restauração do seu lar, do seu crescimento ministerial. Deus vai colocando situações, Deus vai abrindo porta, Deus fecha a porta. Meu amado, a Bíblia diz que Davi, um certo dia, Davi está lá, vai partir para enfrentar os filisteus. Davi ora, pedindo a Deus ajuda. Deus fala assim: Davi, segura um pouquinho então, segura aí, não vai agora não, só vai depois que eu fizer um barulho no alto daquelas amoreiras ali. Por quê? Porque na hora que você partir, pode vir que eu já venci o outro exército, porque enquanto você vem, eu estou. Quando Davi chegou lá, o exército inimigo estava todo morto. Sabe por quê? Porque Deus estava trabalhando.
Em todo tempo Deus está trabalhando a nosso favor. O texto que eu li para você no início dessa pregação, que está lá em Isaías 64, a Bíblia diz, Deus, ao longo da palavra, Deus dá muitas demonstrações de que Ele é um Deus diferente dos outros. Nosso Deus, Ele tem que ser adorado, Ele merece ser adorado, exaltado, mas o prazer de Deus não é, presta atenção, o prazer de Deus não é ficar lá no céu e vendo você adorar Ele o tempo inteiro, não. Sabe qual que é o maior prazer de Deus? Está escrito em Salmos, a Bíblia diz em Salmos que Deus tem prazer no bem-estar dos seus servos. Ele é um Deus que trabalha a favor dos seus, por isso que Ele é digno de ser chamado Deus, de ser adorado, de ser louvado. Por isso que Jesus, quando veio, Ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Os deuses que tem aí na mitologia, inventados pelo homem, sempre é um Deus que está numa posição que Ele tem que ser adorado, que Ele tem que ser servido, que tem que receber sacrifícios. O prazer do nosso Deus não é isso, o prazer do nosso Deus é o contrário, é Ele fazer por nós. Sabe por quê? Porque o coração dele é coração de pai, e quem tem filho sabe o que é isso. Quando você faz uma coisa que alegra o coração do seu filho, abençoar o seu filho, dar a ele o que ele está precisando. Nosso Deus é Pai, Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em te ajudar, mas a Bíblia diz, nesse versículo que nós lemos, de um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. O que significa esperar no Senhor? Significa confiar nele em todo tempo, ainda que Ele esteja na sua mente demorando. É confiar nele em todo tempo, é não querer dar um jeitinho para fazer diferente da palavra dele. Não, eu vou esperar na palavra dele, eu vou esperar do jeito que ele manda, eu vou esperar falando a verdade, eu vou esperar sendo honesto. Por quê? Porque eu sei que Ele é um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Eu vou esperar dentro da igreja, eu não vou retroceder, eu não vou embora da igreja porque não chegou ainda a ajuda que eu preciso do céu. Sabe por que eu vou permanecer na igreja do Senhor? Porque Ele é um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. O povo estava lá no Egito, clamando como escravo 400 anos. O povo de Israel ficou no Egito 400 anos, 90% desse tempo, depois que José morreu, que eles desceram com José, depois que José morreu, ficaram lá 300 anos, clamando como escravos, pedindo a Deus para tirar eles daquela situação. E Deus não vinha, mas Deus já estava trabalhando. Quando chegou a hora, Deus foi lá e falou com Moisés: Moisés, vem cá, porque eu tenho um plano, e eu vou te usar. Você vai anunciar. Moisés, mas quem sou eu, Senhor, para libertar esse povo? Não, Moisés, não é você que vai libertar, não, é eu que vou libertar, eu vou descer junto com você. Por quê? Porque Ele é um Deus que trabalha ao nosso favor, que está em todo o tempo trabalhando nas nossas causas, mas Ele está acima de nós. Ele sabe qual é o melhor caminho, Ele sabe a melhor maneira de fazer, Ele tem todo o conhecimento, Ele enxerga antes e depois. Nós só precisamos, sabe, ter o quê? Fé suficiente no nosso coração para esperar nele, para não desviar, para não sair da presença dele, para não querer dar um jeitinho na situação. Feche os seus olhos, fale com Deus agora. Quais são as causas da sua vida que Deus precisa trabalhar? Nessa noite Deus está nesse lugar, porque Ele quer pegar causas para trabalhar. Essa é a palavra que sobe no meu espírito. Qual é a sua causa?
Nessa noite Deus desceu do céu e veio à terra, porque Ele quer pegar causas para trabalhar. Deus tem coisas para fazer, e Ele quer ouvir você, como Ele ouviu o clamor da igreja a favor de Pedro, como Ele pegou a causa do povo de Israel no Egito, como Ele fez para salvar o povo que andava perdido, como a Bíblia diz em João 1, povo que andava em trevas, viu uma grande luz. Por quê? Porque Deus decidiu trabalhar pela salvação das pessoas. Apresente agora a sua causa. Pega aí a causa mais impossível que você tem enfrentado, a mais difícil. Pega a fácil, você mesmo resolve. Pega a causa mais difícil, a mais importante para você hoje. Bota ela na mão do Senhor aí agora. Fala: Deus, está aqui a minha causa. Tua palavra me ensinou hoje que o Senhor é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E eu estou aqui, Deus, te apresentando a minha causa, te pedindo, Deus, te pedindo que o Senhor tome essa causa nas suas mãos e trabalhe a nosso favor. Glória a Deus. Deixa eu chamar meu irmão Robson. Vem cá, Robson, rapidinho. Robson, eu não sei, eu dei chama spoiler, né? Quando adianta assim, né? É isso? Quando você adianta a história, eles falam. Eu adiantei um tiquinho a história aqui, mas aqui, ó, o homem está até mancando. Nós vamos orar para ele parar de mancar também. Robson quer falar aqui do livramento que Deus deu, amém, meus irmãos? Robson é uma bênção, um homem de oração, está no monte lá com a gente. Graça e paz, igreja. Não era nem para mim estar aqui hoje, agora falando com os irmãos, porque hoje Deus me deu um livramento, porque hoje eram umas 10 horas mais ou menos, estava eu, o meu ajudante e o Joãozinho está de prova ali, ó, deixa eu mentir não. Aí a gente estava com um buraco assim aberto, nós ia colocar uma peça, ela tinha uns 450 ou mais, né, Joãozinho, mais ou menos, e ela tem mais ou menos uns 200 quilos. Aí a gente foi para segurar, para colocar, aí ela escorregou, aí ninguém aguentou segurar ela, e ela veio, sabe? Aí ela veio e a minha perna estava apoiada. Você que joga bola aí, vocês sabem, perna apoiada, e com a pancada era para ter separado fora, sabe? E para honra e glória de Jesus, só teve só tá vendo? É só um ralado, tá vendo? Era para ter moído a minha perna, sabe? Mas é aquela pregação que o pastor que a gente falou, foi domingo, se não me engano, que quando você está com Jesus, os anjos sobem e descem. Aí na hora Deus andou longe, para honra e glória de Jesus. Deus abençoe, viu, Robson? Em nome de Jesus. Ele está com a perna ferida, mas pela gravidade do acidente, uma peça. E o pior, a perna dele estava apoiada. Então, quer dizer, trava, se bate, quebra mesmo no meio, arranca, perigoso até decepar a perna, né? Deus trabalhou a favor da vida dele. Lembrou da mensagem dos anjos, né? Os anjos do Senhor subindo e descendo aonde Jesus está, e Deus guardando a vida de cada um de nós. Amém, meu irmão? Glória a Deus.